você está nos acompanhando, eu quero dizer para você que a presença dele está aí. Que a simplicidade dele está aí. Que a graça dele está aí. Espírito Santo de Deus, queremos te ouvir. Queremos te ouvir, amigo precioso. Nós colocamos em posição de humildade. Nós nos colocamos em posição de simplicidade. Nós nos curvamos perante ti, simbolizando rendição a ti, para ouvir aquilo que queres ministrar ao nosso espírito. És bem-vindo aqui, Espírito Santo. És bem-vindo aqui. És bem-vindo nesse ambiente que nós chamamos de embaixada, que o Senhor chama de casa de oração. Mas o Senhor é bem-vindo aqui, dentro de nós, na nossa alma, no nosso espírito, em nossas mentes. Muitas vezes nós permitimos que o Senhor adentre o ambiente que estamos, mas é limitado, só daquele ambiente. Mas nós não permitimos que o Senhor venha e entre dentro de nós. E por muitas vezes, Espírito Santo, nós saímos da mesma forma que entramos. Às vezes só um pouquinho eufóricos. Ah, que legal, glória a Deus, aleluia, foi uma bênção. Mas logo em seguida, Espírito Santo, nós já agimos com incredulidades. Mas logo em seguida, a mansidão se vai. E quando alguém nos ofende, nos tornamos petulantes, agressivos. Ah, Espírito Santo, nós permitimos, Espírito Santo, que entre dentro de nós, que vá ao mais profundo, o desconhecido por muitos, mas conhecidos por nós, nas dificuldades que temos. Por muitas vezes, Espírito Santo, nós falamos, amigo precioso, mas quando queremos resolver algo, te deixamos de fora, Espírito Santo. Já não é mais o nosso amigo precioso. É apenas um amigo qualquer. Nessa manhã, Espírito Santo, permitimos que entre dentro de nós verdadeiramente. Entre, Espírito Santo, que teu fogo venha purificando tudo aquilo que ainda está dentro de nós, que não agrada ao Papai. Entre, Espírito Santo, entre dentro de nós, porque verdadeiramente queremos ser filhos que carregam a glória do Papai, que manifestam a glória do Papai.
E eu quero te dizer que a glória do papai não é manifestar dons, não é curar, não é levitar, não é fazer que o paralítico levante, não é ser respeitado na praça. A glória de Deus é obediência, é mansidão, é humildade, é simplicidade. É você se assentar em uma cadeira e se permitir ouvir e aprender. Muitas pessoas buscam o extraordinário de Deus, mas o extraordinário de Deus para estas pessoas é ser poderosa, é manifestar poder, é passar por alguém e essa pessoa já cair, é levantar a mão e todos ao mesmo tempo ser curados. Eu quero te dizer que o extraordinário do Senhor é você se assentar numa mesa e ouvir. É você chegar em casa e arrumar a mesa e sentar com seus amigos, com seus pais, com as suas mães. É você compartilhar da vida. É você saber calar na hora certa. É você ter razão, mas mesmo assim ficar em silêncio. Isso é extraordinário de Deus. Isso é viver o extraordinário de Deus. Muitas pessoas acham que o extraordinário de Deus é chegar num ambiente como esse e dizer: seja curado todos agora, sejam cheios, e vocês começam a falar em línguas. Não. O extraordinário de Deus é você conseguir chegar nesse ambiente. Porque muitas vezes nós não conseguimos sair de casa. Muitas vezes nós não conseguimos orar, ler a palavra. Isso é o extraordinário de Deus. Todas as outras coisas é natural. Lembre-se, você é espírito. E ser espírito é o teu natural, é o meu natural. Manifestar dons, prodígios e maravilhas é natural. Porque essa é a tua essência. Agora, extraordinário é você conseguir sorrir, conseguir ser simpático. O extraordinário de Deus é você não mentir, é você falar a verdade. O extraordinário de Deus é você cada vez mais moldar o teu caráter para o caráter de Cristo. Isso é o extraordinário. O extraordinário de Deus é você reconhecer que você é petulante, que você é arrogante. Isso é extraordinário de Deus. Extraordinário de Deus é você amar os bastidores enquanto o outro brilha na frente. Mas você está ali porque ele está brilhando. É por sua causa que você está aqui intercedendo. Você está aqui apoiando. Você está dizendo: vai, vai. Isso é extraordinário. Espírito Santo, de verdade, Espírito Santo,
Nós queremos que o Senhor entre dentro de nós, dentro do nosso caráter, dentro da nossa altivez, e comece a remover tudo. Espírito Santo, nós reconhecemos, Espírito Santo, que precisamos ser mais humildes e mansos, como o nosso Jesus. Como eu disse, o mundo, ele ama as performances. Como tem pessoas fazendo grandes performances, ministrando maravilhosamente bem, dando exemplos maravilhosamente bem. Muitas vezes chegamos até a chorar. Mas é só performance. Os céus querem essência. Os céus querem a essência. O mundo quer performance. E por muitas vezes nós nos perdemos nas performances. E acabamos esquecendo quem somos verdadeiramente. Para que nós estamos aqui verdadeiramente. Muitas vezes nós sabemos demais, mas pouco praticamos o que sabemos. Fica só na performance. Espírito Santo, nós nos rendemos a Ti, Espírito Santo. Venha e faça só aquilo que o Senhor pode fazer. Nós nos comprometemos, Espírito Santo, em abrir para que o Senhor entre verdadeiramente dentro de nós. Venha, Espírito Santo. Venha, amigo precioso. Venha. Espírito Santo. Aleluia. Estão fluindo? Estão fluindo? Creio que estão fluindo, porque eu estou a fluir aqui. Continue fluindo, para que o Espírito cada vez mais possa fazer aquilo que Ele quer. Que Ele possa cada vez mais estar a trabalhar em nós e através de nós. Continue fluindo. Continue orando aqui na mente, em línguas. Para que o ambiente cada vez mais esteja propício para aquilo que Ele quer. Você é responsável, não esqueça disso. Você é responsável. Eu sozinho não consigo. Muitas vezes até conseguimos fazer algo, mas não é a perfeita vontade do Papai. Porque a perfeita vontade do Papai é quando todos em unidade fazem a vontade do Papai. É quando nós perseveramos na doutrina dos apóstolos, nos ensinos. É quando perseveramos na oração, na comunhão e no partir do pão. Aí a perfeita vontade do Papai é feita. Mas quando não somos nós em um só pensamento, a gente consegue fazer a boa, a agradável, mas não é a perfeita. Amém? Você é responsável
pelos céus abertos nessa cidade. Você é responsável que a glória caia nessa cidade. Você faz parte de uma missão. É pelo Rei e pelo Reino, amém? Sempre será por Ele. Sempre será por Ele. Tudo que tocamos, lembre-se, a vida. Tudo a vida. Você está sentado a sementes, amém? E quando você rega essa semente, ela frutifica. A vida onde você está sentado. Mas uma cadeira vazia, não há vida nela. Porque ela não está sendo útil. Mas aqui você está é útil. Amém. Vocês estão impactados ou... ou vocês estão aí com sono? Dê um glória a Deus bem alto aí. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! É impossível falar de outra coisa a não ser dele, né? É um culto somente para Ele. É um culto somente para Ele. Isso é incrível. Meu Deus. Maravilhoso. Tudo vem a partir dele. O que eu vou falar é algo simples, amém? Já começamos a falar, a fluir. Como eu disse, nós não precisamos de muita performance. Precisamos ser essência. Precisamos ser de verdade, amém? Muitas vezes nós deixamos de fazer algo porque queremos criar grandes performances, né? Às vezes nós, como é que eu vou ministrar? Eu preciso isso. Não, você é essência. Está dentro de você. Está dentro de você. Tudo aquilo que você precisa está dentro de você. Está dentro de mim. O que nós precisamos é o quê? É mergulhar. É sentar numa mesa, numa cadeira, perto de uma mesa. Abrir a palavra de Deus. E dizer, Pai, qual é a missão? O que o Senhor quer que eu faça? Mas muitas vezes, quando nós recebemos que vamos ministrar ou que vamos fazer algo do tipo, nós corremos desesperadamente para outras coisas, a não ser a palavra. Muitas vezes vamos pesquisar quem já falou sobre aquilo, para ver se está de acordo com aquilo que você vai ministrar. Muitas vezes você se perde, porque o medo vem, a incerteza vem, e você acaba esquecendo que você é um espírito, que basta você remate cantora surirababás, e os céus começam a te entregar aquilo que você precisa. Esqueçam as performances, amém? Vamos buscar na fonte. E lembre-se, você carrega o Espírito de Deus dentro de você. Está dentro de nós. Sabe, é uma coisa que me impactou muito em 2013. Foi quando o pastor Souza ele falou assim: quem quer conhecer Paulo, né? Pedro. Aí eu quero conhecer Isaías, outro Elias, né?
Ele falou assim, mas vocês se deram conta que vocês carregam o próprio Deus dentro de você? E quando você chegar naquele dia lá, eles que irão correr ao teu encontro e dizer, Cibele, como é carregar o próprio Deus dentro de você? Eu e você carregamos o próprio Deus dentro de nós. E muitas vezes nós queremos coisas, mas já está dentro, está aqui. Hoje o Senhor quer que nós elevemos o nosso nível, amém? O nosso nível de intimidade com o Espírito Santo, o nosso nível de maturidade com o Espírito Santo, o nosso nível de dependência com o Espírito Santo. Como eu falei, muitas vezes nós permitimos que Ele venha nesse lugar, mas é até aqui nesse lugar, mas Ele não entra e faz aquilo que tem que fazer. Nós damos glória a Deus nesse lugar, nós caímos nesse lugar, nós falamos em línguas nesse lugar, nós dançamos nesse lugar, mas fica nesse lugar. Em casa você não faz nada disso. Em casa você nem lembra. A pergunta é, você dá bom dia, Espírito Santo, só no domingo? Ou todos os dias? Porque no culto você precisa dar bom dia, Espírito Santo, né? Porque é o nome do culto matinal. Mas, infelizmente, tem gente que não dá bom dia, Espírito Santo. Faz tudo menos isso. Já acorda desesperado. Já acorda querendo resolver problemas sem o amigo precioso. Meu Deus. Está na hora de elevarmos a nossa intimidade para um nível maior. Só que muitas vezes nós esperamos um maior, como nesse momento agora que o fogo cai e vem na sua cabeça. Não, o nível maior, como eu disse no início, que é o extraordinário, que é o sobrenatural do Senhor, é você pegar e se assentar na frente dessa palavra e começar a meditar nela. É você pedir, Espírito Santo, venha, se assente comigo. É algo que mudou a minha vida, e o apóstolo um dia até falou sobre isso, que ele, acho que foi na casa de Cornélio, mas ele já disse aqui no altar, que quando ele começou a intencionar a intimidade dele com o Espírito Santo, ele chamava o Espírito Santo para sentar em todos os lugares que ele ia, no ônibus, né? E muitas vezes ele falava que as pessoas sentavam na cadeira e, meu Deus, Espírito Santo, alguém sentou em cima do Senhor. E às vezes era lá em casa mesmo, tinha uma cadeira separada para ele e para o Espírito Santo, né? E às vezes eu sentava e dizia, meu Deus, tu sentou em cima do Espírito Santo. E aquilo me impactou, porque o filho faz o que vê o pai fazer, amém? Além de tudo, ele é meu esposo, mas ele é meu pai espiritual. Não esqueçam disso. E aí eu comecei a chamar o Espírito Santo também para fazer a mesma coisa. A cadeira, e quando eu chamava o Uber, né, que eu ia, eu chamava, vem Espírito Santo comigo. E uma vez foi engraçado, que eu falei, vem Espírito Santo, vem comigo, vamos para o trabalho. Aí o Uber chegou. Aí eu entrei no Uber, fechei a porta e fui embora. Quando chegou lá em frente da Brasmol, aí eu veio, tchum, meu Deus, aí eu, sabe como eu vi? Diz que o Espírito Santo correndo no lado do carro, foi muito engraçado. Aí eu abri a porta do carro, entra Espírito Santo, e bati a porta, aí o homem do Uber ficou assim. Eu falei, é o Espírito Santo que eu esqueci.
Sabe, é uma coisa assim, meia louca. Mas foi algo engraçado. Mas eu estava vivendo, eu estava, sabe, colocando uma intenção naquilo. Eu estava crendo que isso é real, né? Que isso realmente é real, que Ele está conosco, que Ele é uma pessoa, que Ele tem sentimentos, não é? E eu comecei a fazer isso, tanto que eu tenho a consciência de que quando eu me assento numa mesa, é loucura, mas eu coloco uma xícara para ele. Se eu estou tomando café, ele também é dele. Não deixei de fazer isso. Isso é cultivar. Isso é você entender que tem um amigo precioso em você, sobre você e através de você. Amém? Você tem que entender isso. Mas muitas vezes nós falhamos em querer Ele só nas horas que convém a nós. Quando é conveniente, Espírito Santo, vem Espírito Santo. Mas nas horas onde nós achamos que conseguimos resolver, esquecemos Ele, não é? E acabamos tomando decisões precipitadas, erradas, que não estão alinhadas com os céus. Temos que elevar a nossa intimidade com o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, você não é autorizado. Sem o Espírito Santo, nós não somos autorizados para fazer muitas coisas. É Ele que nos respalda. O Espírito Santo, a unção dele sobre nós, nos respalda nos céus e na terra. E ela te livra nos momentos que você passar por situações difíceis. É Ele que vai te respaldar. O mundo pode estar contra você, mas o Espírito Santo está do seu lado. E Ele vai te respaldando em todos os passos que você estará dando. Não esqueça disso. Amém? Levante a mão quem já recebeu o Senhor como único e suficiente Salvador, Cristo. Todos aqui, né? Perfeito. Perfeito igual os perfeitos. Amém? É sinal que nós vamos falar de irmão para irmão, sem reservas, amém? Ou seja, nós somos indesculpáveis nessa manhã, porque é para nós, porque nós carregamos o Espírito Santo de Deus. Amém? E por carregarmos Ele, nós não precisamos mais agir diferentes. Quando você foi encontrado por Cristo, você vivia no nível, certo? Mas quando você aceitou a Cristo, na verdade Ele te aceitou, amém? E quando Ele te aceitou, quando Ele pegou e te limpou, né? Sarou tuas feridas, amém? Quando o óleo dele desceu sobre você, e Ele cuidou das tuas perebas, tudinho, te limpou, te lavou, te amou e continua te amando. O Espírito Santo veio e você foi elevado para um nível absurdo. Isso significa que aquele nível atrás não é mais para você, não é mais para mim. Então, a partir daquele momento que você era aqui, e o Senhor vem e te aceita e te limpa, você é elevado. Amém? Mas por que que ainda assim você insiste em querer voltar para esse nível? Por que que as tuas ações ainda, por muitas vezes, são com esse nível aqui? Ei, você está num patamar elevado.
Por que que você ainda insiste em estar nesse nível aqui? Por que que as tuas atitudes ainda, você desce para esse nível aqui e quer tomar muitas atitudes, quer tomar muitas decisões com um nível que não é mais o seu. Você foi elevado. Mas, apóstola, é tão difícil, apóstola. Só não sabe, né? A gente é carne. A gente é impossível. Mas você foi elevado. Você não pertence mais a esse lugar. O Senhor te elevou. Então comece a andar com a estatura desse nível. Não volte, não retroceda. Você não pertence mais a esse lugar. Se você volta para esse lugar, você está negando a Cristo. Porque o Cristo já te elevou. Mas quando você se desce, você se coloca no nível de Satanás. Porque é Satanás que está aqui. Foi ele que foi expulso e desceu. E você estava expulso junto com ele. Mas quando Cristo vem e te limpa, ele te eleva. Então você está acima de Satanás. Você está acima de Satanás. E quando você decide voltar, você está querendo voltar com as atitudes de Satanás e não do Espírito Santo. Tem muitos irmãos, eu quero te falar sobre isso. Noé, ele passou 1 ano na arca. Foi isso, né, mestre? Foi 1 ano. E o nível que ele estava era de perversidade. O nível que Noé estava era de muita maldade. O nível que ele estava era de pessoas sanguinárias, pessoas nojentas, pessoas que nem sequer olhavam para os céus. Mas Deus o guardou durante 1 ano naquela arca. E quando ele saiu dela, ele foi para um nível elevado, onde não tinha mais perversidade, amém? Onde tudo se fez novo. Se o Senhor guardou Noé, Ele está guardando você, amém? Ele te guardou. Se você chegou hoje aqui, se você está na minha frente e você está dizendo para mim que você tem o Espírito Santo de Deus, Deus te guardou da perversidade e te trouxe para esse nível elevado. Então não tem como você retornar para lá. Se você está aqui é porque Deus te levou, igual como Ele fez com Noé. Porque você poderia ter afundado e não estaria aqui. Eu não estaria aqui. O que falar de Jacó? Porque muitas vezes, apóstolo, mas tem muita gente ruim. Eu não aguento mais. Não sei o que, não sei o que. Jacó passou 14 anos sendo roubado. Sendo roubado. O homem fez ele casar com uma mulher que ele não amava. Mas quando Jacó saiu daquele ambiente, ele saiu no nível elevado, com uma fortuna, com uma graça sobre as suas finanças. Ele saiu com mais convicção que só o Senhor é Deus. E por que tu está reclamando? Por quê?
Por que que você ainda se coloca no lugar de um ímpio? Se você já tem um Deus que é dono do ouro e da prata. Por quê? Você está num patamar elevado. O ímpio não tem um Deus que é o dono do ouro e da prata, mas você tem. Eu tenho. Quando nós entendemos isso, meu Deus, uau! José praticamente era igual a nós, né? Nós agora somos escravos de Cristo, amém? Mas José, ele saiu de um nível de escravidão para um nível de celebridade governamental. Ele apenas se tornou um governador. Ei, você tem o poder de trazer os céus para a terra, meu irmão e minha irmã. Você tem o poder, eu tenho o poder. O Senhor te guardou quando você era escravo do pecado. O Senhor te guardou quando você não tinha domínio sobre a sua vida. O Senhor te guardou quando Satanás abusava de você e da sua família. Mas Ele te elevou para ser santo, santa. Por que que você quer voltar para esse nível do qual Ele já te tirou? Comecemos a elevar o nosso nível, amém? Comece a romper os limites da sua intimidade com o Espírito Santo. Comece a romper. Comece a entender quem você é. Comece a entender. Pare de querer ainda se comportar como alguém que não tem um pai. O que falar de Jesus, né? Guardado durante 3 dias. Mas Ele ressuscitou. E um nível igual de Jesus, ninguém irá conseguir. Porque Ele está num patamar elevadíssimo. Mas antes disso, Ele suportou humilhações, escárnio, duvidaram. Pede para o teu Deus aí, para te livrar dessa. Muitas vezes as pessoas olham para nós, para as suas condições, para as minhas condições. A gente fala, né? Mega igreja, meu Deus, uma mega missão. Aí o povo olha para nós e fala, meu Deus, esse povo está meio, né, doido do juízo. Mas os homens vê a aparência, amém? Mas Deus vê No Espírito nós já somos grandes. No Espírito nós já somos megas. No Espírito nós já somos empresários. No Espírito nós já somos aquilo que Deus determinou que nós seremos. Então não ligue para o que o outro irá falar. Não ligue para as muitas vozes. Apenas ouça a voz dos céus. É ela que te respalda. É ela que te guia. Amém? É ela. Apóstola, mas ainda assim está difícil. Não está, não. É você que não está a compreender aquilo que Deus está a fazer. Quando não há uma compreensão,
há questionamentos, amém? Mas aquele que entende, o pai que tem, aquele que entende o que carrega, ele avança, 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 independente, ele vai avançando, amém? Abram suas Bíblias, 1 Samuel 16, só abre aí que eu não sei a partir do qual, acho que é o último versículo, deixa eu ver aqui. Coloca a partir do 10 para mim, por favor. Amém. Doze. Jessé mandou chamá-lo, e ele veio. O rapaz era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unjam. Próximo. Samuel apanhou o jarro com óleo e ungiu no meio dos seus irmãos. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Amém? A partir do dia que Cristo te limpou, o Espírito de Deus apoderou-se de mim e de você. Ele apoderou-se de mim e de você. Quando nós entendemos isso, nós nos movemos a partir desta palavra. Quando nós entendemos disso, nós não olhamos mais para trás. Nós caminhamos a partir desta palavra. O Espírito do Senhor apoderou-se de mim e de você. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós não entendemos isso e acabamos querendo fazer coisas do nosso jeito, mas não a partir de quando o Espírito Santo apoderou-se de nós. Quando nós entendemos que o Espírito Santo apoderou-se de nós, nós matamos gigantes. Nós entendemos que Deus é conosco. Nós entendemos que nada é impossível para nós. Olha a ousadia de Davi após o Espírito Santo apoderar-se dele. E por que eu e você nós nos comportamos de forma indiferente a isso? Por que essa ousadia não vem sobre mim e sobre você? Porque nós limitamos o Espírito Santo. Porque nós só queremos que ele seja apenas aquele... Ai, perigo, perigo, perigo. Perigo. É pecado, é pecado. Mas quando nós entendemos que ele se apoderou de nós, nós matamos gigantes. Nós somos ousados. Nós salvamos a nossa nação. Nós salvamos a nossa cidade. Nós salvamos gerações. Porque é isso que ele fez. Depois que o Espírito Santo apoderou-se dele. Se hoje eu e você estamos aqui, é porque ele creu quando o Senhor ungiu. Quando você se rende ao Senhor, ele te unge e te separa. E o Espírito de Deus, tem uma versão que fala que o Espírito de Deus nunca mais se apartou de Davi. Mas por quê? Porque ele creu. Porque quando nós não cremos,
o Espírito Santo é apenas um detalhe. Nós diminuímos tanto ele, que realmente ele se torna apenas um alerta. E nada mais que isso. Ei, mas é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque quando o Espírito Santo de Deus vem, ele nos autoriza. Ele nos respalda. Se você for ler mais, as pessoas começaram a conhecer Davi. Sabiam. O próprio Saul fala: manda chamar o teu filho, aquele que cuida das ovelhas. Tem um irmão dele que fala: tu é ousado, entendeu? Tu é impetuoso. Mas ele sabia quem ele carregava, por isso ele era impetuoso. Por isso ele era ousado. Por isso ele não tinha medo de enfrentar os seus inimigos. Porque ele sabia quem ele era no Pai. Porque ele carregava o Espírito Santo de Deus. E ele se apropriou daquilo. Sabe? Às vezes eu confesso, eu fico triste. Porque nós recebemos tanta revelação nesse lugar. E tantas outras, em vários outros lugares, em plataformas, né? Eu vejo algumas plataformas do que o Senhor me pede para ver. Mas muitas vezes é mais uma informação do que um alimento. Nós tratamos com mais uma informação e não é alimento. Muitas vezes vocês estão aqui ouvindo, mas vocês só encaram aquela revelação com mais uma informação. Vocês não nutrem ela, vocês não comem ela. Vocês chegam em casa e não vão de novo mastigá-la para engolir. Não. Vocês tratam como apenas uma informação. E por mais que o apóstolo, por mais que os pastores e por mais que outros ministros de outras plataformas falem que você é isso, que você é aquilo, que é tempo de romper, que é tempo de avançar, e você está correndo ao contrário. Porque você tratou aquilo com mais uma informação, em vez de um alimento. E aí você fica cheio de informação. Tanta informação que às vezes você não sabe mais nem quem você é. E quando acontece alguma situação, você demonstra literalmente que você estava mais com uma informação. Você comete os mesmos erros. Até os teus pecados são o mesmo, porque você não tem coragem nem para pecar diferente você tem. Você continua praticando o mesmo pecado. Nem para isso você muda. Meu Deus. Então Davi, ele se apropriou daquela informação, amém? E quando Davi se apropriou dessa informação, ninguém mais na casa dele foram os mesmos. Porque quando nós entendemos isso, escute muito bem. Quando você se apropria daquilo que Deus te entrega, é impossível os que estão na sua casa ficarem da mesma forma. Eu falo isso por experiência própria. Demorou para poder me apropriar daquilo que o nosso apóstolo estava a viver. Eu era a primeira a escarnecer dele, amém? Eu era a primeira a duvidar do que ele carregava. Porque na minha mente era muita coisa para mim. O meu espírito era tão miserável que essas coisas eram impossíveis para mim. Mas quando
o Senhor veio com uma mais intencionalidade e me trouxe para um lugar, porque assim, quando você está longe daquilo que Deus quer, você apenas é um parasita ambulante. Você apenas, sabe, vive, vegeta. E eu estava sem vida, de um lado de um homem que estava cheio. E eu olhei assim, eu falei, meu Deus. E diga, graças a Deus. O Senhor olhou e teve misericórdia desta aqui. E quando eu entendi aquilo, eu nunca esqueço, é como se fosse hoje. Eu me apropriei daquilo. Sabe, eu criei com todo o meu ser que a primeira coisa que eu fiz foi jogar fora a minha reputação. Eu tinha uma reputação a zelar. E essa, ó. Não sei se alguém já viu no meu Facebook, no meu status do meu WhatsApp, quando eu tomei a minha decisão de jogar fora a minha reputação, foi aquele versículo que eu coloquei. E até hoje está lá, porque ela se tornou uma verdade na minha vida. Muitas vezes nós postamos versículos, né? Mas é só por postar. Mas não entrou dentro de você como uma verdade. Só você achou bonito e você colocou lá. E a partir daquele momento eu me apropriei daquilo. A vergonha foi embora. A reputação foi pelo ralo, né? E veio uma criatividade. Foi quando eu comecei a fazer as artes do ministério. Porque eu comecei a ter orgulho, né, daquilo que Deus estava fazendo. Que antes eu tinha vergonha. E eu quero te dizer que tudo isso que Davi começou a viver, ela tem uma raiz. Amém? A raiz sempre será a obediência. A raiz sempre será obediência. A raiz sempre será humildade. A raiz sempre será aquilo que você menos gosta de fazer. Porque muitas pessoas já querem ir matar o gigante, mas não se preparou na humildade, na simplicidade, na obediência. A palavra de Deus diz que quando os detalhes, ele é um... só um detalhe aqui. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que o grito de batalha, o exército estava saindo para as suas posições de combate. Quando nós obedecemos à risca aquilo que Deus nos pede, nós estamos sempre no lugar certo e na hora certa. Você entendeu? Quando você obedece, você não chega atrasado, você não vê os outros já usufruindo. Não, você chega na hora certa. Davi chegou na hora certa. Aqui fala: Israel e os filisteus estavam se posicionando na linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha. Meu Deus, olha só como é uma pessoa obediente, uma pessoa que não faz coisas da sua cabeça. Olha o detalhe. Ele foi levar comida para os seus irmãos, amém? E ver como estavam os seus irmãos, que o seu pai havia pedido, né? Vai e me traga informação. Ele ouviu o inimigo, né, escarnecendo. Ele chegou na hora certa. E ele fez igual eu e você muitas vezes.
jogou a sacola, jogou tudo e saiu correndo desesperado? Não. Não. Ele foi lá com o rapaz que era responsável dos suprimentos. Deixou lá e aí sim foi. Uma pessoa obediente, ela não faz pela metade. Ela obedece do jeito que tem que ser. Por isso que a gente sempre fala, eu não sou um servo inútil. Eu sempre falo, porque se alguém me pede para fazer algo, eu sempre faço um outro. Porque eu não sou um servo inútil, amém? Mas tem gente, se eu pedir assim, por favor, leve esse balde com água que está aqui lá para a copa. Tem gente que vai fazer exatamente igual. Vai pegar o balde com água e vai deixar lá na copa. Mas é para ter balde com água na copa? Mas se a água está suja, e se eu jogar a água, passar mais uma água limpa e dobrar o balde e ficar lá guardadinho para secar? Seria o mais viável, né? Mas muitas vezes o servo inútil, ele só faz aquilo que ouviu. E faz a risca. E ainda meio capalegando, entendeu? Olha Davi como fez. Certinho, né? E não se desesperou. Porque uma pessoa que ouve os céus, uma pessoa que é obediente, ela não se desespera. Ela confia no Deus que já foi à frente. Assim que nós devemos ser. Quando uma dificuldade vem para você, você tem que confiar que o seu Deus já está lá. Você tem que confiar que Ele já resolveu o teu problema. Mas se você e eu nos desesperamos aqui atrás, tem como Deus já está lá na frente? Não. O inimigo já tomou conta. E você vai continuar pelejando, pelejando. Até ficar frustrado, até desistir, por muitas vezes. Vamos lá. Quando entendemos que o Espírito Santo é conosco, tudo se torna mais fácil. Eu quero te falar algo muito interessante que o Senhor falou. Antes de Davi ser ungido, o pai dele apresentou todos os outros, né, ao profeta Samuel, certo? E como o Senhor disse que rejeitou a todos os outros, Samuel perguntou: tem mais algum filho? Né? E ele falou: tem um caçula que tá no campo, cuidando das ovelhas. E Samuel fala algo muito interessante: mande chamá-lo. Nós não nos assentaremos à mesa até que ele chegue. Deixa eu te falar algo. Lembra que eu disse no início que tem a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus? Certo? Tem algo extraordinário do Senhor que Ele libera só quando eu e você sentamos numa mesa. Só. Muitas vezes tem coisas que Deus vai liberar nessa família quando eu e você de fato sentarmos na mesa do nosso Pai espiritual. Quando de fato nós entendermos que nós carregamos algo que Deus precisa que nós façamos. A unção só foi liberada, a autorização só foi liberada, o alimento só foi liberado quando Davi se assentou naquela mesa.
Por que eu falei para vocês? Sente perto um do outro. Venham mais para cá, me ajudem. Por quê? Tem coisas que o Senhor libera só quando vocês estão em unidade. Quando nós estamos em unidade. Aí Deus vem com uma graça e libera. Quando você entender isso, meu amigo, meu Deus, Boa Vista será pequena para nós. Então, comece a se alertar para aquilo que Deus está a fazer. Porque muitas coisas o Senhor não liberou, porque você ainda não se assentou na mesa certa. E Deus está te esperando. E muitas vezes essa mesa é tão simples que você já deve ter rejeitado muitas vezes ela. Ei, o Senhor não olha para a aparência, Ele olha para o teu espírito. Muitas vezes você vai se assentar em mesas grandiosas, mas o Senhor não irá liberar nada, porque Deus está olhando o teu espírito e o teu espírito não está pronto para receber. Mas muitas vezes você vai se assentar numa mesa simples, que muitas vezes está até caindo a perna dela, mas Deus irá trazer algo extraordinário. Então Deus só trouxe isso para aquela mesa, para aquela família, para aqueles irmãos, quando a pessoa-chave se assentou. Tem lugares nos esperando, tem mesas nos esperando. Só que você está tão perdidinha, tão perdidinho, que você não está se tocando, que você não está se alertando, e pessoas estão padecendo, pessoas estão com fome, com sede, porque a pessoa ainda não se assentou naquela mesa. Tem coisas nessa família que nós precisamos viver. Tem coisas grandiosas para o Senhor entregar para nós, mas só que por causa de muitos que ainda não se assentaram na mesa da APN Church, o Senhor não pode entregar. Deixa eu te falar algo. Se você não quer se assentar nessa mesa, por favor, não atrapalhe ela. Tome uma decisão. Tome uma decisão de ser maduro. Tome uma decisão de ser responsável. Tome uma decisão de ser totalmente dependente do Espírito Santo. Comece. Mude. Mude seu jeito. Mude seu caráter. Mas não é na aparência, é na essência. Atos 1. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. A gente leu logo lá em Davi, né? Lá em 1 Samuel, que o pai dele, Jessé, deu uma ordem, certo? Deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês. Atos 2, a partir do 1. Quando chegou o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente, veio do céu um som,
como de um vento muito forte, e encheu toda a casa a qual estavam sentados. Apareceram línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito permitia que os se expressassem. Próximo. Havia em Jerusalém... Não é aqui, mas não. Pode parar. Eles receberam uma ordem de Jesus, amém? E eles seguiram a ordem? Oi, igreja, seguiram a ordem? Quando nós seguimos a ordem, nós recebemos o que os céus querem transbordar. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito permitia que se expressasse. Coloque lá no 3 para mim, por favor. Apareceram línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Não falou dele, né? Deles. O que eu falei? Tem coisas que Deus quer nos entregar, mas depende de nós. E quando Deus deu uma ordem, permaneçam em Jerusalém, até que do alto, meu Deus, o Senhor está nos dando uma ordem aqui nessa família. O Senhor está nos dando direções de como receber do alto aquilo que Ele quer entregar. Ele está trazendo tantas coisas para nós, mas só que nós devemos permanecer. Não adianta você começar e não permanecer. Agora, uma coisa é certa: se você não quer, se eu não quero, sempre tem alguém que quer. E Deus, Ele cumpre a sua palavra. Comigo ou semigo. Sem mim. Entende? Comigo ou sem você, Ele vai cumprir. Entende? Então, você estando ou não estando, Ele vai fazer. Sabe? Deus, Ele está nos preparando para um tempo tão grandioso. Ele vem nos alertando. Ele vem trazendo orientações. Nós temos o privilégio de poder ouvir orientações, poder ouvir ordens. Nós só precisamos obedecer elas. Permaneçam. Permaneçam. Continuem avançando, amém? Continuemos avançando cada vez mais. Continuemos persistindo cada vez mais. Comece a romper os limites da sua intimidade com o Espírito Santo. Comece a entender quem Ele é. Comece. Saia desse lugar raso. Saia. Seja ousado. Comece a matar os gigantes da sua vida. Comece a derrotar. O Senhor já foi à frente. O Senhor já conquistou por você. Mas você precisa ter coragem para avançar. Saia desse nível que o Senhor já te tirou. Você está no nível elevado. Comece a entender essas coisas. Comece a avançar no poderoso nome de Jesus. Quando eles entenderam aqui, muitas pessoas entenderam lá
Davi entendeu. Em Atos também entenderam. Porque Davi ele começou. Em Atos eles continuaram a progredir. Eu e você precisamos também progredir. Porque quando eles receberam do alto a autorização, eles oraram mais. Eles compartilharam mais. Eles estudaram mais. Prodígios e maravilhas eles faziam. Mas tu viu a ordem do Senhor? Muitas pessoas já querem ir por prodígios e maravilhas, mas não querem orar, não querem jejuar, não querem compartilhar, são egoístas, mas já querem ir lá avançar, mas não querem fazer o extraordinário que é o sobrenatural do Senhor. Ei, enquanto você não fizer esse extraordinário e esse sobrenatural, que é abrir a sua Bíblia, que é estudar a palavra de Deus, que é anotar as orientações dos céus, você pode até ir para prodígios e maravilhas, mas não é você que vai realizar. Você apenas vai contar testemunhos de outros. Vamos obedecer a ordem do Senhor. Fique de pé. Fique de pé, fique sobre os vossos pés. Comece a se arrepender. Comece a se comprometer. Comece. Oh! Rabassi cantura baixeira rababais. Uri cantura cira rababaixeira rababais. Oh Pai, nós estamos reunidos em um só lugar. Pai, nós nos comprometemos, Senhor, a orar mais, a jejuar mais, a compartilhar mais, papai. Oh, meu Deus, nós queremos, Senhor, queremos viver o sobrenatural, queremos voltar para casa, queremos se assentar à mesa, compartilhar dos céus. Queremos, Senhor, queremos entrar no secreto. Queremos, Senhor, queremos viver o sobrenatural. Queremos, Senhor, queremos viver esse sobrenatural, que é ser manso e humildes, que é se assentar numa mesa e poder compartilhar do alimento, que é poder, Senhor, ter paciência com os nossos e com os outros. Queremos, Senhor, viver sobrenatural, que é estar constante e abundante na igreja, que é estar constante e abundante no nosso trabalho, que é estar constante e abundante na nossa escola, que é estar constante e abundante na missão confiada a nós, cuidando dos nossos filhos, cuidando dos nossos netos, cuidando do nosso esposo, cuidando da nossa esposa, Senhor, cuidando. Isso é sobrenatural, para que nós possamos, Senhor, viver prodígios e maravilhas, Pai. Desejamos, Senhor, ser íntimos de Ti, Papai, para que nós possamos chegar na hora certa, no lugar certo, para chegarmos apenas para realizar aquilo que o Senhor já fez. Queremos transformar, Senhor, a realidade da nossa cidade, a realidade dos nossos vizinhos. Queremos
Queremos, Senhor. Queremos, Senhor, amar mais o próximo, compartilhar dos céus. Queremos, Senhor, sentar para ouvir, sentar para ensinar, sentar para aprender. Queremos, Senhor, queremos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Nós te obedecemos, Senhor. Nós, Senhor, seguimos a sua ordem, como o Senhor, Papai, definiu para nós. Te amamos, Senhor. Te amamos, Senhor. Queremos ser cheios de Ti, Papai. Queremos ser cheios de Ti, Papai. Transbordar de amor, transbordar da obediência. Te amamos, Senhor. Te amamos, Senhor. No poderoso nome de Jesus, toda incerteza agora sai. Damos lugar, Senhor, à certeza da vitória, à certeza da promessa, à certeza que seremos mega, no poderoso nome de Jesus. No poderoso nome de Jesus, toda a frieza espiritual sai agora, no poderoso nome de Jesus. Damos lugar, Senhor, ao favor de Deus. Damos lugar, Senhor, à intimidade com o Espírito Santo. Damos lugar, Senhor, à busca intensa pelo Espírito Santo. Oh, Pai, Pai, no poderoso nome de Jesus, se há doenças e enfermidades em algum dos meus irmãos agora, Papai, no poderoso nome de Jesus, seja curado agora, no poderoso nome de Jesus. Seja livre para voar, seja livre para buscar o Senhor, seja livre, que isso não te impeça mais, no poderoso nome de Jesus. És curada agora, és curado agora, no poderoso nome de Jesus. Oh, Pai, se ainda há alguém que não ora em línguas, seja batizado agora com o fogo do Espírito Santo. Seja batizado agora com o fogo do Espírito Santo. Seja cheio, seja cheia do Espírito Santo de Deus. Oh, comece a fluir agora, no poderoso nome de Jesus. Pai, se alguém ainda não sabe quem é, no poderoso nome de Jesus, você é filha, você é filho, e você faz aquilo que vê o Pai fazer. Se o Pai serve, se o Pai ora, se o Pai ama, você também ama, você também ora, você também busca mais intimidade, no poderoso nome de Jesus. Seja cheia, seja cheio do Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Ah, Espírito Santo, no poderoso nome de Jesus, nós queremos o Senhor, que o Senhor venha e entre em nós, entre em nós. Nós queremos te levar para os nossos lares, nós queremos transbordar onde nós pisarmos com nossos pés. Oremate cantura sirarababás, urirarabaxerarababás. Nós queremos, Senhor, nós queremos, Senhor, ser obedientes,
ser obedientes às tuas ordens, Senhor, às tuas ordens, Senhor. Queremos ser transbordantes, queremos ser transbordantes, queremos trazer, Senhor, os céus para a terra e manifestar tua glória, e manifestar tua glória. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito de Deus, nós entendemos, Espírito Santo, que é o Senhor que nos autoriza, que é o Senhor que nos respalda, que é o Senhor que nos encoraja, que é o Senhor que traz a força que necessitamos, que traz a sabedoria que precisamos, que traz a humildade que precisamos, papai. Oh, Espírito Santo, venha, unja-nos nessa manhã. Unja-nos nessa manhã, Espírito Santo. Apodere-se de nós, Espírito Santo. Apodere-se de nós, Espírito Santo. Venha, Espírito Santo. Venha, nos unge, Espírito Santo, nessa manhã. Nós não queremos, Espírito Santo, voltar ao nível que éramos antes, papai. Nós queremos estar nesse nível elevado, o nível dos céus, o nível dos céus, dos santos santos. Oh! Obrigada, Espírito Santo. Toda honra e toda glória para Ti. Toda honra e toda glória nós devolvemos a Ti. Se hoje nós podemos, é porque Cristo realizou antes, amém? Se hoje nós temos coragem, é porque Cristo teve coragem primeiro. Obrigada, Jesus Cristo. Obrigada por nos revelar o Pai. Obrigada, meu amado, precioso. Nós te amamos. Continue conosco. Continue conosco. Queremos te levar para casa. Queremos te levar para os lugares onde nós iremos agora. Queremos compartilhar com os outros. Ah, Espírito Santo, saímos dessa manhã mais corajosos, mais conscientes de quem nós somos. Nós não iremos retroceder, precioso. Nós queremos cada vez mais elevar o nosso nível. No poderoso nome de Jesus. Assim oramos. Quem crê, quem recebe, diga aleluia! Oh, glória! Vamos encerrar esse momento. Vamos dançar na presença.